Bem-vindos a mais um Podstar 8, é isso mesmo, tô na sua telinha, no seu YouTube, em todas as plataformas digitais e nós estamos com mais uma super programação, uma super entrevista vai começar a partir de agora no Podstar 8, já vai dando joinha, já vai se inscrevendo no canal, porque olha, você vai nos acompanhar aí na palminha da sua mão, porque o Podstar 8 é esse podcast que está trazendo não só para Poços, mas como para nível nacional e como as plataformas digitais estão espalhadas pelo mundo. Podstar 8, aqui, você em casa, ou onde você estiver acompanhando a gente, ou de frente com Sandra de Oliveira, você é a estrela, e eu recebo hoje o renomado fisioterapeuta, ele que está fazendo um excelente trabalho na Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, na Secretaria de Saúde, ele tem aí, olha só, graduado em fisioterapia pela PUC, especializado em fisiologia do exercício, e o nosso papo é com ele hoje, porque hoje ele é a estrela do Podstar 8, junto com você. Bem-vindo, João. Prazer ter você no Podstar 8. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E vamos começar então, vamos desenrolar esse bate-papo, porque olha só, ele tem muita coisa, ele está trazendo resultados positivos, principalmente na área da saúde, da fisioterapia e de muitas outras coisas que nós vamos conhecer agora, como é o trabalho desse renomado fisioterapeuta. Fala pra gente quais são os setores que você atua como profissional da área da saúde, João. Bom, é bastante coisa, né? Mas, fica assim, à vontade. É só você olhar para aquela bem amplo, câmera ali tá tudo e bem. rasgar. Eu sou servidor público de carreira, concursado há 20 anos, né? Agora dia 15, completo 20 anos de prefeitura. Parabéns. Né? E é uma missão, serviço público, né? Na Secretaria de Saúde eu estou dentro do Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria desde 2009, na parte de regulação. O que é regulação? São os serviços que garantem acesso. Então, por exemplo, regula quem controla. Então, por exemplo, a função do regulador, dos meus colegas de trabalho, desse setor que eu estou, é garantir que o que tem disponível de serviço de saúde chegue ao maior número possível de pessoas com menor recurso público empregado, com menor desperdício. Então, hoje eu trabalho com a regulação da fisioterapia, das clínicas de fisioterapia do município, né, são duas. Daqui a pouquinho nós vamos ter uma novidade boa aí para a cidade. Né? Eu cuido da rede de atenção à pessoa com deficiência, então eu faço a presidência da junta reguladora junto com um grupo de pessoas, e o objetivo da junta que é não deixar que as pessoas com deficiência, qualquer tipo de deficiência, fiquem em situação de vazio assistencial. Então nós temos os pontos de atenção, né, unidades de excelência como a DEFIP, a PAI, a ADV, né, a ACD também, que acabou sendo incorporada pela DEFIP. Então nós cuidamos desse acesso das pessoas a esse serviço e a ideia é que nenhum portador de necessidades especiais fique sem atendimento em paralelo. E é muito importante você abordar um assunto aí, porque muitas pessoas portadoras de deficiência, hoje elas estão ingressando no mercado de trabalho. E quando ela tem esse suporte que vocês estão trazendo, ela tem uma desenvoltura, acaba tendo uma desenvoltura e um desempenho melhor dentro da área que ela está atuando no comércio, no trabalho. Isso, as entidades, principalmente a DEFIP e a PAI, elas têm os programas de qualificação profissional de inserção no mercado de trabalho. Então, são programas de excelência, os atendidos por aquelas instituições são capacitados para a vida social, né, economicamente ativa. E é um trabalho que é muito importante. Hoje, até por conta de cotas, né, pela legislação trabalhista, então, para as empresas, é interessante que se tenham portadores de necessidades especiais ali, né? Não só para cumprir a legislação, mas também por uma responsabilidade social que elas têm que ter também. E mostra que um trabalho bem feito, como que você e sua equipe, a sua junta está apresentando, eles se sintam, eles podem desenvolver o trabalho como um ser humano, eles são normais. Isso, é isso aí. Né? A ideia é essa, que eles sejam produtivos, que tenham autonomia. A gente trabalha, fisioterapeuta, a gente trabalha com isso, né? Você tenta reabilitar, recuperar, mas a pessoa tem que ter autonomia. Ela tem que conseguir fazer suas coisas, ela tem que ter liberdade financeira, liberdade pessoal, dentro do possível, dentro do que cada um consegue oferecer.
E falando nesse assunto, João Carlos Naldoni, como está o atendimento no SUS, no setor da fisioterapia? Que às vezes a gente fala no SUS, a pessoa assusta um pouco, né? Vai falar, ih, pronto. Mas você vai conhecer o trabalho que a equipe, junto com o João Carlos Naldoni, está trazendo para essa área, para a cidade de Poços de Caldas. Atende só Poços? Os nossos serviços de reabilitação, hoje sim. Né? Embora você tenha uma pactuação da região aqui, sim. Né? Não tem sido necessário utilizar. Um dos nossos serviços de reabilitação física, as clínicas de fisioterapia, até 2019 nós não tínhamos nenhum problema com demanda reprimida. O que é demanda reprimida? Aquelas pessoas que esperam muito para ser atendidas, né? Ou que ficam muito tempo esperando. Então nós temos uma estrutura, o nosso modelo de trabalho, de organização, de financiamento, de acompanhamento desses pacientes, ele é referência para o estado inteiro. E como então hoje seria zero espera? Ainda, ou está se aproximando, ou não está aproximando, porque como se diz, na cidade, quem conhece o seu trabalho e também na região, está vendo resultado positivo. A meta é quase zerar, então. Está trabalhando para isso. Até o advento da pandemia, sim. Né, ali comecinho em 2020, nós não tínhamos nenhuma demanda reprimida. Então, a solicitação entrava para a secretaria, a gente fazia a regulação dela, encaminhava para a clínica nossa ou clínica credenciada, e aí 4, 5 dias a pessoa teve atendimento. O que aconteceu? Veio a pandemia. Sim, né? sim. Então, muitas pessoas deixaram de ter assistência por conta desse período pandêmico. Além disso, nós temos um contingente gigantesco de pessoas que têm as sequelas da Covid, né? E não são só sequelas respiratórias, são sequelas neurológicas, vasculares, circulatórias, né? Essencialmente. Então, o que houve? Tivemos uma explosão na demanda pelo serviço. Né? Então, para vocês terem uma ideia, de 2021 para 2022, nós tivemos um aumento de 25%. O que é isso, 25%? É algo em torno de quase 40 mil atendimentos a mais no ano. E como foi para vocês, você que está na área com a sua equipe, ver esse boom que deu dentro da pandemia? As pessoas que estavam se recuperando já apresentavam, no início, um encaminhamento para a área da físio. Assustaram um pouquinho? Um pouco no começo. Foi, assustou. Né? Sim, porque sim. A pandemia assustou todo mundo, né? Muito. Mas os serviços de saúde, no geral, de fisioterapia dentro deles, eles não foram interrompidos. Em momento nenhum. Nós tivemos aquele período da quarentena, mas só os serviços clínicos e alguns deles, onde os profissionais eram idosos, com alguma comorbidade, esses profissionais foram afastados, mas eles não cessaram. Então, durante toda a pandemia, foi feito, eles não funcionaram de maneira ininterrupta, os serviços de reabilitação, os serviços hospitalares 24 horas, UTI, também que é uma das minhas áreas de atuação, então nós não tivemos nenhum tipo de parada. O que... Até uma coisa que é para informar, que eu acho que é interessante, né? O manual de enfrentamento à Covid para os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do estado inteiro de Minas Gerais, ele foi basicamente elaborado aqui, junto com o pessoal do Conselho de Fisioterapia. Né? Então, olha só, que interessante. Olha só, eu falo, pode estar 8. Os entrevistados que passam aqui pela nossa bancada, realmente, eles são as estrelas. Porque quantas histórias, quantos fatos reais, quanto conhecimento o Podstar 8 está levando para você. Olha só que interessante o que o João está contando para a gente. Muita gente não sabe disso. Não. Mora aqui, está aqui, parabeniza o trabalho e não sabe o que já saiu aqui de dentro com então, você também à frente de tudo isso. Foi um grupo de pessoas também. Sim. Né? Mas eu vou falar que boa parte dele foi feito aqui, porque na época da explosão da pandemia, eu estava atuando como fiscal sanitário, na vigilância sanitária. Então, foi uma outra atividade que eu desenvolvi na pandemia também, por conta dessa expertise da sanitária, mais a expertise da fisioterapia, mais o hospital, né? Foi uma preocupação muito grande do CREFIT 4, do Conselho Regional de Fisioterapia de Minas Gerais, de falar assim, não, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos orientar esses profissionais? Como é que eles vão atender? Quem que eles podem atender? Como é que eles têm que fazer para se proteger, para proteger o paciente dele, para não se contaminar, para não contaminar ninguém? Né? O que a gente faz? Quais são os planos de contingência? Né? E pelo que eu estou vendo no desenrolar da nossa conversa, você teve muita liberdade para desenvolver tudo isso. Assim, não teve. Estou vendo que fluiu. Para esses projetos dessa magnitude fluírem, você teve toda a liberdade para apresentar o seu profissionalismo e amor ao trabalho e ao juramento que você fez. Isso, né? Mas foi legal, foi bom, assim, foi gratificante. Né? Então foi um trabalho aí de 3 semanas intensas e aí nós conseguimos entregar para os profissionais do Estado um manual de como trabalhar
nesse momento pandêmico, porque nenhum serviço de fisioterapia foi orientado a parar. Os que queriam parar, eles podiam. Isso aí é conselho, nem a prefeitura, nem ninguém obrigou ninguém a parar, o serviço de saúde, né? Mas a pessoa, às vezes, por opção, podia. Mas para os que queriam continuar trabalhando, e a grande maioria precisa trabalhar também. Sim. Né? Então, foi um suporte muito importante. Foi uma preocupação muito grande do conselho. Né? Isso foi boa parte desse material saiu daqui. Né? Justamente por conta dessa expertise, desse tipo de organização que nós temos aqui no estado. Né? Então, tanto que os municípios maiores da região, os representantes vieram algumas vezes já impostos para conhecer como funciona, como é que a gente organiza esse serviço público de fisioterapia, né? Essa área de atenção. E aí, então, Poços foi tipo um berço para o surgimento de tudo isso. Olha só, gente, Poços foi um berço para tudo desenvolver aqui dentro num momento de um momento delicado, que muita da gente falou, mas será que muitas pessoas poderiam ter falado, será que vai dar certo, será que não vai? E vocês ali na frente foram os nossos heróis de muitas causas. Foi um período complicado pra gente, assim, não só pra gente. Sim. Todas as equipes de saúde, pra todo mundo, né? E conversando com você, a gente consegue captar isso, sabe? Com muito claro. Agora existe a assistência da fisioterapia nos bairros da cidade, ou ela está focada mesmo só no centro de Poços de Caldas? Então, quando eu fui para essa função de regulação, ali meados de 2009, 2010, nós tínhamos um serviço central e um serviço contratado no centro. Então, assim, na época, atendia a demanda que tinha. Sim. Né? Era uma demanda, não era muito alta, coisa aí de, por ano, 20 mil sessões de fisioterapia por ano, então não é uma demanda muito alta. Né? Só que percebeu-se a necessidade de aproximar o tratamento das pessoas. Porque todas tinham que vir ao centro, então você tem um problema de deslocamento, tem gente que não pode vir financeiramente falando, às vezes ônibus para ir, para voltar, 10 sessões, 20 sessões, então nós na época nós criamos a estratégia de centralizar o serviço, então foi inaugurada uma clínica no Hospital Margarita Morales ali, vinculada, foi uma outra vinculada ao Hospital da Zona Leste, ampliamos o serviço do centro, né? Então, e na época nós tínhamos as termas também, então foram 4 serviços e nós abrimos um credenciamento na época para mais 6 clínicas contratadas. E de lá para cá o serviço só foi crescendo. Então, por isso que eu falo, até o momento da pandemia nós não tínhamos demanda reprimida. Depois veio a pandemia, passada aquela onda da pandemia, aí nós ficamos com as sequelas, né, da Covid. Sim. E aí a demanda explodiu, né? E a gente vem nessa crescente de demanda nos últimos anos. E nós chegamos a ter, no final do ano passado, quase 300 pacientes de demanda reprimida, esperando para atendimento. Então é lógico que o caso pós-operatório, o afastamento do trabalho, aquele caso agudo que a pessoa está com muita dor, ele vai primeiro, né? Ele é priorizado. E aqueles, vamos pensar, uma dor nas costas de 30 anos, né? Aí isso pode esperar um pouquinho mais, né? Nessa época. Certo. Então nós reorganizamos a rede. A clínica do Margarita Morales foi fechada por conta da pandemia, acabou virando ambulatório de Covid e agora vai virar ambulatório de pediatria, uma coisa que é uma novidade também muito legal. Olha só, gente, o Padstar... peraí, agora vamos chegar lá. O Padstar 8, nós estamos conversando hoje com o renomado fisioterapeuta João Carlos Naldoni Júnior, trazendo novidades também pra gente aqui de Poços de Caldas, para você que está ligadinho, um assunto de extrema importância para todos nós, não é só para quem está assistindo, mas para toda a cidade, para todo o país, porque muita coisa nós estamos vendo que saiu aqui de Poços de Caldas. E olha só, uma pergunta também que eu quero fazer para você, sabemos que vai ser inaugurada na Zona Oeste uma clínica de fisioterapia. Você pode confirmar isso para nós? É isso aí, vocês têm a notícia em primeira mão. Olha só, e fala as duas notícias em primeira mão. Essa ninguém sabe. Mas o Padstar 8, ele está aqui mesmo para trazer as novidades para a cidade, para as novidades para você, internauta que está já aí acompanhando a programação. Então já vai se inscrevendo no nosso canal, porque Padstar 8 promete mesmo, sempre trazendo informações de relevância e também entretenimento, babado, mas a estrela aqui hoje é João Carlos Naldoni. O ambulatório de pediatria lá na Zona Sul até que não é tão novidade, é novidade sim, assim, porque não foi divulgado ainda, mas a reforma já está acabando, já está contratando a equipe. Já Padstar 8 está saindo na frente. O serviço lá vai rodar 24 horas, então vai ser muito legal para a Zona Sul também, para aquela região toda. Então vai ser atenção, Zona Sul, meus queridos aí da Zona Sul, vamos repetir, vai ser 24 horas? O ambulatório de pediatria 24 horas.
lá. E olha, Decisão e a da Zona gestão. Sul também já cresceu. Mas Demais da conta. Nossa, a gente passa lá, já fala, parece que a gente está em outra cidade. Mas você sabe, quando a gente faz o planejamento de serviço, a gente pega o matriciamento. O que é o matriciamento? É o estudo populacional de cada região, né? Então, o que a gente observa? Lá você tem mais aí 36 mil habitantes ali na região sul, crescendo, né? A região oeste, por incrível que pareça, ela tem mais gente que na região sul. Na região leste, né? Tá com 38 mil, por população é centro, leste e sul, né? E oeste também que está começando a crescer agora. Norte é mato, né? Que é o Morro ali do Cristo. Conversar com pessoa informada é bom demais, né? A gente aprende, a gente leva conhecimento para você e tá de frente com o João Carlos Naldoni. Eu tô aqui assim, ó, parabéns pra posse, ainda bem que eu estou aqui na cidade. Quando a gente... É lógico que o serviço público ele tem que melhorar muito em qualidade, em assistência, em velocidade de atendimento. Mas quando você olha as realidades das regiões, imagina, pega Pouso Alegre, que é onde tem uma regional de saúde, né? Eles não têm uma estrutura igual que nós temos aqui. Exatamente. Né? Lógico que faltam coisas, né? Nada é perfeito, né? E a gente tem que trabalhar para melhorar sempre, a gente não pode se acomodar. Mas a gente tem trabalhado muito para alavancar a saúde aqui, está sendo investido muito recurso nisso. Isso é importante falar, que às vezes as pessoas pensam que tá parado, que não tá, como se diz, como é que tá, será que tá vindo alguma coisa? Tá vindo, tá sendo investido e nós já estamos trazendo para Star 8 muitas informações em primeira mão para você, e isso é coisa séria. E agora, gente, enquanto o João toma uma aguinha ali, né, gente, vamos deixar o João tomar uma água, que tem muito assunto em pauta no Podstar 8. Nós temos aí o nosso apoio da Star Coffee, Sextas e Café da Manhã, Happy Hour, da Neiva Gaiga Paulino. Olha só, gente, que coisa linda essa cesta de mimo, que tá aqui com a gente hoje, enfeitando aqui o nosso Podstar 8. É a cesta de café da manhã, da Star Coffee, Happy Hour, Neiva Gaiga Paulino. Atende aí pelo telefone 35 999 50 23 17. Neiva, um abração para você, obrigada pelo apoio. Temos também com a gente aqui hoje, você está vendo ali uma equipe bacana, um abraço aí, a Selma, toda a equipe que está ali, um abraço, está nos vendo, doutor, nosso advogado, também doutor Ronald, um abraço a Dinda, a toda essa equipe bacana que está ali com a gente presenciando, também os nossos apoiadores. E voltando a nossa entrevista, que está sendo aí de muita utilidade, quantos profissionais teremos nessa nova área da Zona Oeste e da fisioterapia? Isso vai funcionar ali onde era o posto de saúde do São Jorge. Então a unidade vai passar por uma reforma para adequações. Alguns equipamentos já estão lá. Né? Um ponto bem antigo, né? Sim, o ponto é bem antigo, justamente. Então tá precisando de um tapa. Ali, e olha, chegou numa boa hora, e no momento que a cidade está assim, sendo projetada com muito carinho e muito bem cuidada. Então assim, muitos equipamentos já estão lá, os equipamentos estão comprados já, o mobiliário está comprado. Agora é questão de reforma do espaço físico mesmo. Lá vão ser, a princípio, 4 fisioterapeutas, 2 no período da manhã e 2 no período da tarde, vão atender mais ou menos aí 60 pacientes por dia. Né? Então é um quantitativo razoável até. Então, quer dizer, vai escoar um pouquinho mais, vai escoar essa estratégia da descentralização. Tá Porque certo. Porque ali nós temos onde a UBS vai ser a clínica de físio, na outra ponta, na Zona Oeste, tem a clínica da PUC, que atende também, né, muita gente ali. Próximo ali, no bairro do Sapo, ali, né, no Jardim Ginásio, tem uma clínica credenciada de fisioterapia também. Então, essa região acho que vai estar bem servida. Estão fechando os principais pontos. Isso. A gente vai baseado nesse matriciamento, né, onde que a gente pode, onde que precisa inserir serviço, né, para facilitar o acesso das pessoas ali. Clínica da Zona Leste também vai passar por uma reforma grande, vai mudar de espaço. O espaço vai ser readequado também. Olha só, a clínica da Zona Leste vai passar por mudanças, então a área da saúde em Poços de Caldas, ela vai superar as expectativas pelo nosso bate-papo que a gente está tendo aqui com você. Tem muita coisa boa vindo. Sabe? E olha, você está trazendo essas novidades para nós, para o público, para os nossos internautas. Então eu garanto que nesse momento, você que está acompanhando o Podstar 8, está vendo e pode ficar tranquilo, você que está aí, olha, precisando da fisioterapia,
de fisioterapia, o atendimento humanizado, especializado, com ele João Carlos Naldoni, que está comandando aí uma equipe muito séria e fazendo um belíssimo trabalho para a cidade. E a aparelhagem dessa clínica, ela vai vir completa, Não, João? são recursos de última geração, é o que tem de mais moderno, hoje em termos de eletroterapia, termoterapia, crioterapia, então tem bastante coisa nova lá também. Inclusive até nós vamos ter que capacitar os profissionais, porque são equipamentos realmente muito novos, novíssimas tecnologias, né? Então precisa dar uma atualizada no pessoal também. Poxa, então vai ter aquela parte que a tua equipe vai passar por um Vai laboratório. passar por treinamento. Vai passar por um laboratório. Tem que passar. Igual todos nós precisamos passar para acompanhar a modernidade Isso. e Muda trazer. muita coisa, e vocês estão trazendo excelência em atendimento com tudo isso que nós estamos falando aqui hoje. O foco, sabe? o objetivo Parabéns. final é esse mesmo. Né? Então tá sendo investido, né? Que foi um investimento em saúde aqui em Poços, ele é muito grande. Né? Eu não estou fazendo propaganda de forma nenhuma, não, mas quando você compara com os outros municípios, né? A gente, inclusive um problema que você está ali dentro também, o problema né? que nós estamos tendo é o seguinte, que acontece. Você está ali dentro. Como está agora, tem mutirão de cirurgias, mutirão de consultas, fila zero, e as coisas acontecendo, e isso não acontece nos municípios. O que está acontecendo? O pessoal está vindo para cá. Né? Aí, resultado positivo, excelência e comando, né? O grande problema que nós temos na regulação é de que assim, comando. Entra uma solicitação de consulta especializada lá, você vê o paciente, é de Caldas, é de Santa Rita, é de Bandeira, né? Aí é lógico que não, a gente indefere porque eles têm os municípios deles para isso, né? O nosso trabalho lá é garantir o acesso para os nossos. Os daqui, certo. Né? Primeiro os nossos, depois né? Mas é que, como se diz, está sendo tão bem feito o trabalho de vocês, né? Que todo mundo quer aquela correria para atender e logo você vai estar indo, dar treinamento em outras cidades aí, viu? Não, mas nós tivemos uma reunião hoje para discutir sobre isso até. Aí, porque está tendo, a procura está muito grande, né? E aí, o que a gente tem que fazer lá? Qual que é o nosso papel? Quem está esperando mais tempo? Quem precisa mais? Então, esses têm que ter a prioridade, né? E é essa que está sendo o nó que nós estamos tentando desfazer agora. Então, tanto da parte de cirurgias, a parte de consultas, a parte de exames, porque eu cuido disso também lá na secretaria, né, junto com a equipe. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. Né? Eu estou vendo que a tua presença nos setores que você está atuando está fazendo um reboliço benéfico aí, viu? Não, mas é legal porque assim, nós tivemos a pandemia. Parabéns à sua equipe, a essa liberdade que você está tendo para atuar no seu trabalho. Não, isso a gente é uma coisa que eu agradeço a gestão anterior da saúde, e da prefeitura também, e essa, porque a gente tem liberdade para trabalhar. Porque o olhar que a gente tem ali não é o técnico. Né? Às vezes, por que a gente não faz isso? Isso não dá para fazer. Nesse momento, dessa forma, a legislação não permite. Nós podemos fazer assim, assim, assim. Né? Mas eu acho melhor que a gente faça de um outro jeito que nós vamos conseguir atender mais gente com o mesmo recurso. Né? Então, assim, a gente tem tido uma sinergia muito boa lá dentro da saúde, tem funcionado muito bem. Né? É lógico que tem uma equipe gigantesca, né? Só no meu departamento são hoje quase 50 pessoas, né, que cuidam dessa parte de regulação. Então, cada um faz sua parte. Né? Certo. É por isso que dá certo, né? É uma somatória de pessoas capacitadas em prol de resolver e sanar os problemas primordiais. É isso mesmo. Então, eu coordeno uma equipe, em cima de mim tem a direção, em cima da direção tem um secretário, então, em cima do secretário tem um prefeito, todo mundo trabalhando junto. Né? Então, nós estamos fazendo o possível. Né? Agora, a nossa... E isso é uma outra novidade que vai vir legal também. As especialidades que estão faltando hoje na rede, né? Questão da neuropediatria, que é um gargalo gigantesco, né? Então, nós vamos falar um pouquinho de TEA, então você tem centenas de mães aqui em Poços, até meio desesperadas por conta disso, que a nossa neuropediatra ela teve que se afastar para ter neném, né? E aí é um profissional que não tem na região, você não acha, né? Nem você pagando mais você consegue trazer. Né? Então, foi feito um investimento grande nisso. A prefeitura fez um convênio com uma OCIP, da secretaria, né? Então agora nós vamos conseguir compor esses profissionais que estão faltando. Então qual que é a ideia? É que a gente não tenha vazio assistencial. Né? Então nenhuma área clínica, nenhuma consulta, nenhuma área especializada, médica, vai ter, pelo menos um profissional vai ter que estar ali para atender. Né? Então o não ter assistência adequada, isso deixa a gente muito angustiado.
né? Então vai ser assim, a pessoa chegou lá, vai ter o profissional. Isso, não vai ter aquele problema de falar, hoje o profissional não está por motivo Y, Z. É um problema do meu departamento que chega assim, que vai parar lá tudo que, assim, o que não tem muita solução nesse momento. O paciente tá grave, precisa fazer um exame de, por exemplo, uma eletroneuromiografia, que é um exame que hoje a gente só consegue fazer em Pouso Alegre, porque não tem... Aqui em Poços tem um serviço que faz só uma clínica, e essa clínica ela não tem interesse de atender SUS, ela atende privado, justamente porque só tem uma, né? Sim. Então é questão de mercado. Claro, com então certeza. aí o que a gente faz? Eu não tenho para onde mandar esse paciente, eu não tenho um serviço aqui, e o paciente precisa, né? Então o meu departamento ele vive essa rotina todo dia, né? Aí com esse investimento que está sendo feito, nós vamos conseguir atender essas demandas também. E né? o seu departamento é funcional, faz o negócio acontecer, porque você não para ali o problema. Não. Porque às vezes para em gaveta, você sabe que tem isso. E aqui não, aqui vocês pegam o problema e correm atrás da solução. A gente precisa, e algumas vezes assim, a gente não consegue ter uma solução rápida, justamente por isso, porque o serviço público é muito burocrático. Né? Você está no serviço privado, eu preciso contratar um neuropediatra, por exemplo. Entra em contato com o médico, paga o que ele precisa, acabou, está contratado. O serviço não, a gente tem que abrir o chamamento público, tem que ter um processo que tem que ser transparente, você tem que dar a chance de concorrer àquela vaga para todo mundo que tem interesse, né? Ou então se eu vou comprar, qual que é o menor preço que eu consigo? Muitas vezes o recurso que eu tenho não é suficiente para custear. Então assim, é uma manobra muito, até um pouco desgastante, mas vocês estão procurando chegar e estão alcançando resultados aí bem significativo para o setor. A gente vê muito, a gente acompanha muito rede social, então você vê, por exemplo, tem muita gente que é descontente, que está descontente, dá para entender, né? A gente, quem trabalha lá dentro, ninguém é sensível à demanda de ninguém, para nós todos são urgentes. E nessa ocupação, né, que você está dentro da Secretaria de Saúde, quanto tempo que você está ocupando o cargo? Nessa coordenação, eu estou há 3 anos. 3 anos, olha só, como você disse, foi a médio prazo essa mudança. E antes eu estava numa outra que cuidava dos contratos. Então eu consigo ter uma vivência bem harmoniosa e isso, trazer a solução em curto prazo. Isso, mas é tudo equipe, né? Sim. Quando a gente fala de você, claro, a gente está estendendo também e reconhecendo o trabalho da sua equipe. E uma coisa que acho que é até importante falar, o pessoal que trabalha comigo, não é que trabalha comigo, né? Porque eu tô lá. Eles são servidores concursados como eu, de carreira. Ali você tem a nata do serviço público. Não falo intelectualmente falando, falo de conhecimento prático. Acadêmico, tudo. Isso é muito importante. Sinto muito privilegiado de ter uma equipe dessa. E em todo momento que eu estou entrevistando o João, ele faz questão aqui, estou de frente, eu estou ouvindo, de trazer a equipe dele. Ele, sabe, ele tem uma humildade, é uma coisa que, sabe, não é o eu, é o todo, todo mundo. Parabéns aí a todos vocês que fazem parte da equipe desse renomado fisioterapeuta que eu estou tendo o prazer de receber aqui no Podstar 8, trazendo até notícias em primeira mão da área da melhoria da saúde, da fisioterapia aqui em Poços de Caldas. Lembrando que nós temos o apoio da Star Coffee, né? Nós temos aqui essa cesta de café da manhã, na hora tem grande, viu, gente? Todos os tamanhos, os salgadinhos também, deliciosos salgadinhos. Eu falei, João, vou sair daqui gordinha, mas é bom demais. Nós temos aí nosso apoio da Star Coffee, Happy Hour e cestas de café da manhã. Neiva, um abraço, Neiva Gaiga, Paulino, por estar aí abraçando o Podstar 8. E você também que está vendo a gente, pode abraçar o Podstar 8, que será muito bem-vindo. João, vamos lá, o Crefito, nós vamos entrar agora numa outra área, searas, vamos para outro dentro da área, nós vamos continuar em outra seara dentro da área. O João, você faz parte da direção do 8º Fórum, já o 8º Fórum de Saúde, que acontece na capital mineira, Belo Horizonte, da saúde pública. Nós estamos de frente com o João Carlos Naldoni, um especialista dedicado a essa área e já está no 8º Fórum
Fala para nós um pouquinho sobre a importância do oitavo. O Evidência, então é um evento que acontece. Sim. Sempre em novembro. Então, qual que é o objetivo? Isso é uma promoção do CREFIT 4 e o Conselho Regional de Fisioterapia da 4ª Região, que é o Conselho de Fisioterapia de Minas Gerais. Sim, sim. Então, qual que é a estratégia? Vamos tentar qualificar melhor os profissionais que estão em atendimento, do setor público, do setor privado, né, os recém-formados. Então, são convidados pessoas de renome do país inteiro e até de fora. Eles vêm trazendo para a gente, conforme for a temática do fórum, o que tem de mais novo, o que tem mais de evidência, baseado em evidências, o que funciona, né, para determinado tipo de patologia, de tratamento, de área de tratamento e tudo. E é uma profissão que quando o aluno, eu imagino, você também tem a faculdade, depois nós vamos entrar nesse mérito da questão, ele dedica a vida estudando. Procurando informação, muitos saem da cidade de origem e vão atrás das boas faculdades para trazer conhecimento. Então esse fórum, ele vem o quê? Abraçar o profissional, qualificando e dizendo, olha, vai em frente, que aqui você tem todo o apoio para trazer o suporte. O profissional da saúde, ele tem que estudar a vida toda. Sim, né? sim. Então, eu mesmo fiz as pós, fiz N cursos aí ao longo desse tempo. Nós vamos falar dos seus N cursos, nós vamos chegar lá. Puxa vida. Estou começando o mestrado hoje. Então, olha, ele está começando o mestrado hoje. Assim, João Carlos Naldoni está em primeira mão também, começando o mestrado hoje. Nunca para. A gente não pode parar. Não para. É por isso que dá resultado. Quem quer resultado nunca pode parar e nem desistir dos seus sonhos. É verdade. Não é legal. Pode acrescentar mais para nós, é que promete esse fórum. Não é bom. E o fórum tem 2 temas voltados para fisioterapeutas. Vai ter uma temática voltada para Pilates, né? Que é uma linha terapêutica que vem crescendo muito, bastante, viu? Ao longo dos últimos anos, né? Sim, sim. Então, e para os terapeutas ocupacionais vai ter uma abordagem de transtorno do espectro autista. Então, são temas muito legais, porque principalmente para os TOs no TEA e para os FIS no Pilates tem muita novidade. Muita coisa que se fazia 5, 10 anos atrás está completamente diferente hoje. Então evolui muito, se estuda muito, então você vê onde que tem mais resultado, né? E o fórum é para isso. Com certeza, olha só, muito interessante. Vai ser então em Belo Horizonte, 19 de dezembro. Vamos lá, vai acontecer em Belo Horizonte, na capital mineira, dia... 19 de novembro. 19 de novembro. As inscrições, as vagas todas, elas se encerraram em menos de 2 dias. Não tem mais vaga? Não tem mais. Mas fica gravado. O pessoal lá agora eles estão... Olha só, não tem mais vaga. A boa notícia. O conselho faz porque isso foi vamos pensar assim, um ponto positivo da pandemia, né? Então, você grava, fica disponível para o profissional, depois ele pode entrar lá e assistir. E isso é bom a gente ouvir de você, soa bem nos nossos ouvidos, porque a gente torce tanto, a gente que tem aquele coração humano, é um ser humano, quando a gente está de frente a um profissional, a um grupo de profissional, olha, já não tem mais vaga. É porque esses profissionais não vê a hora de levar essas informações e aplicar nos seus pacientes. Não, e é muito legal o jeito que é feito, porque ele é meio show, sabe? Eu vibro mesmo com essas coisas, você não repara não, que eu vibro mesmo com resultados positivos. E aí, depois eu vou te mandar um link do último, então assim, a apresentação, o jeito que os profissionais entram para falar, sabe? É muito legal. É show o negócio, sabe? É muito bonito de ver. Sabe, dá gosto, né? E por isso que traz o resultado. Traz, atinge muitos profissionais aqui. Sabe? E é uma primazia de Minas, né? Esse tipo de evento só Minas Gerais tem. Né? Poxa vida, os mineiros são privilegiados. Somos privilegiados. Tô puxando sardinha não, mas assim... Não, somos privilegiados então, viu? Isso aqui é com a gente só. Parabéns, né? Que possa o Brasil inteiro, né, através aí quem está assistindo, pode estar, ver a importância que é a área da fisioterapia, né, qualificação, simpósios, fórum, em Minas Gerais é a única. Puxa. Nesse sentido, não tem nada parecido. Não tem nada, que nosso país aí venha também está focado no que está acontecendo para o crescimento dos profissionais da área da fisioterapia, das quais eu parabenizo todos. João, o autismo, vamos entrar nesse assunto um pouquinho, são alterações do funcionamento do cérebro. O que causa o autismo? Ele pode ser genético? Ele tem um componente genético. Tem uns estudos que apontam também deficiência de vitamina D durante a gestação.
da ingesta, e algumas outras vitaminas também que tem em alguns casos tem um impacto no aparecimento do transtorno. Então, assim, ainda vai ser estudado. Porque às vezes a gente ouve também algumas gestantes falar, eu não vou tomar toda essa vitamina não, porque eu posso engordar, eu posso fazer isso. E às vezes ela está negligenciando algo benéfico para aquela criança que está ali no seu ventre. Então, mamães, olha, vamos ficar antenadas aí no assunto, viu? Eu estava até discutindo isso com o Dr. Tasca, que é o coordenador da UTI lá, um dos coordenadores da UTI lá do hospital. A gente conversa muito, né? Sabe, quero aproveitar também, mandar um abraço ao Dr. Tasca, um abraço todo especial de toda a equipe aqui do Podstar. Ele estuda pra caramba, estuda muito. Então, assim, a gente conversa muito, discute muito também, né? Quando vai passar a visita lá dos pacientes da UTI, né? Então, e a gente conversou muito sobre essa questão do ácido fólico para algumas deformidades, dada a vitamina D pode ter uma relação com os casos de autismo. Tudo que a gente tem, tudo que acontece, você tem um componente genético, uma predisposição, e você tem um componente ambiental. Por que, por exemplo, tem gente que fuma pra caramba a vida toda? Você vai, que nem eu fiz uma espirometria de um senhor no hospital, 70 anos de idade, fuma desde os 15, fiz o exame pulmonar dele, normal, função pulmonar preservada, não tem nada. Fumou a vida toda, fuma um maço de cigarro por dia. E tem pacientes que com pouquíssimo tempo de tabagismo, você já começa a desenvolver comprometimento pulmonar, fibrose, DPLC. É a deficiência. Né? Então, assim, se a pessoa tem uma predisposição a ter o problema, você não precisa de muita coisa para ele aparecer. Né? Então, o que a gente tem que tentar é tirando as causas ali que podem causar. Né? Para o Parkinson, né? O Alzheimer, os tipos de demência senil. O que você sabe hoje? Né? São alterações de química cerebral que vão se traduzir naqueles problemas. Então, o que a gente fala? Leitura, suplementação de vitamina, você tentar combater radicais livres ali perto das mulheres, perto da menopausa. E isso tudo, assim, tem se evidenciado que hoje tem um impacto na protelação do problema no futuro. Então, assim, tudo que a gente come, que você dorme, o estresse que você tem, tudo que você faz da sua vida, isso vai cobrar conta do corpo uma hora. E a maioria, né? Um assunto muito interessante que o nosso renomado fisioterapeuta, e faz jus mesmo, João Carlos Naldoni, está falando aqui sobre esse estresse. Hoje, mais do que nunca, o ser humano, ele vive explodindo. A gente vê surtos aí em estação de metrô, a gente vê surtos aí na rua. É o estresse, aquela sobrecarga que a pessoa não está cuidando, não está tratando, quanto ao primeiro sintoma que corre. A gente está vivendo um período muito complicado. Muito complicado. O adoecimento mental, ele está vindo com muita carga, né, muito forte. Sim. Né, o sofrimento mental. Então, não são só as patologias, né, mentais em si, ou como o TEC tem um componente mental, não é só isso, né? É um conjunto de fatores que vão influenciar, mas assim, você tem N gatilhos, né, para essas manifestações de fúria, esses rompantes, né? Infartos, por exemplo, aumentou bastante. Bastante, né? Principalmente também no inverno. E outra coisa, às vezes as pessoas pensam que não vão ter o problema lá na frente. Não tratam, e quando vai chegando, os anos vão passando, o mundo cada vez mais difícil de se lidar, acontece essa maioria de surtos que a gente vê, infartos, tudo. Eu falo para os alunos, seu corpo cobra conta. Com certeza, né? Tem que cuidar. Mas você tem situações também que a pessoa leva uma vida saudável a vida toda, pouca química, alimentação natural, atividade física, chega com 40 anos de idade e infarto. Mas é uma minoria. Então, assim, é muito... relativo seria? Depende muito. Depende da pessoa, depende dos teus antecedentes familiares. Então, a tua família diz muito sobre você. Né? Os teus ancestrais, eles dizem muito sobre como vai ser a tua saúde ali na frente. E o que a gente come também. Porque você pega os problemas que eles tiveram, você herdou, né? Mas o que você está adquirindo agora, que é isso que você vai ter no futuro. Né? Então, por exemplo, você tem hipertensão na família, né? Um caso de hipertensão, principalmente com pai, mãe, vô e vó. Você tem uma propensão gigantesca a desenvolver hipertensão, mesmo que você for magro. Mesmo que você tiver uma alimentação saudável, porque você já tem um componente genético que favorece. Tá lindo, mas se você tem a propensão e tem um estilo de vida que não favorece a saúde, você vai ter o problema, com certeza ele vai vir grave, né, a hora que vier. Então a gente tem que olhar muito para trás também quando a gente pensa
na saúde nossa hoje e planejando para o futuro. Tem que ver a nossa origem. Procurar lá, de onde que vem. De onde vem. E, como se diz, posso estar bem servido para quem quer tratar, né? Tem muitas opções, conforme nós estamos conversando aqui, e para a pessoa, quanto mais rápido cuidar, porque está em todos os bairros, em todo lugar, a área da saúde aí, voltada para problemas respiratórios, pulmonares e muitos outros, Parkinson, o TEA, muito interessante. Hoje, pelo menos a fisioterapia, que é uma área que eu domino mais, nós temos a condição de atender no município todos os problemas que são passíveis de tratamento. Então isso vai do mais simples até o mais complexo. Então não só as clínicas do serviço público, mas no serviço privado também. Né? Você tem profissionais de renome também aqui. Então assim, a gente consegue atender tudo. A gente não precisa mandar nenhum paciente para fora para fazer reabilitação. Tem casos, por exemplo, assim, politrauma, um trauma raquimedular, uma lesão na coluna. A pessoa consegue, por exemplo, ser atendida pela CD em São Paulo. A gente manda a pessoa para lá, pelo SUS. Né? Então é possível pelo SUS encaminhar um paciente para a CD. É mais tranquilo dentro do estado de Minas Gerais. É mais fácil para a gente por conta das pactuações. Você já tem os caminhos, né? Mas nós temos aqui em Poços a ADEFIP, por exemplo, que é uma instituição de excelência. Muito. A ADEFIP é nossa. Toda 100% pós-caldense. Sim. Então, a ADEFIP, ela, dentro dos transtornos físicos, ela consegue atender todos os principais deles, os mais graves, né, com uma excelência, com uma equipe que é fantástica, que tem um conhecimento ímpar, né, então, assim, que é modelo para o país também, né, então, deficiente visual, nós temos a DV aqui, que também é uma referência, né, a PAI... Isso que eu ia falar, a PAI, as escolas a PAI, quando a gente fala de transtorno intelectual, né, porque antes, por exemplo, a PAI, ela é muito estigmatizada, sempre foi, né, por conta da síndrome de Down, que absorvia muito. Hoje não, a PAI cuida de qualquer transtorno intelectual que exista, inclusive o transtorno de espectro autista, a referência é a PAI. E o nível de qualificação que esses profissionais têm, o nível de estrutura que tem lá dentro, são coisas que você acha em poucos lugares do país. Sala de estimulação sensorial, a clínica nova da PAI, isso aí a Glócia é uma pessoa ótima para falar sobre, né? Mas assim, eles têm uma esteira lá, que tipo é uma esteira para treinar marcha em pacientes, né? Com alteração funcional. E muita gente que não sabe disso. Você vai achar isso no Einstein. Muita gente não sabe disso. Né? Olha só, a nossa PAI aqui de Poços de Caldas, da qual quero mandar um abraço a toda a equipe, a todos os profissionais, a direção da PAI, em primeira mão aqui, a PAI tem uma esteira semelhante à do Albert Einstein. Poxa vida! E muita gente aqui de Poços sabe disso. E tem muito mais. Né? Assim, que faz muito mais coisa, inclusive. Né? Então, assim, foi feito um investimento muito grande lá também, da direção, né? E o resultado é ótimo. O serviço de fisioterapia lá foi ampliado. Inclusive, um dos campos de atuação dos alunos da faculdade é ali dentro da PAI. Então, a gente consegue também trabalhar com eles. Fomos muito bem recebidos lá. Né? Então, é bem legal isso. E como identificamos uma pessoa com TEA? É fácil identificar? Não é. Não é fácil. O que mais deixa a gente arrepiado lá na junta, quando a gente senta para analisar os casos, né, que são encaminhados? Você não consegue fechar um diagnóstico de TEA, transtorno de espectro autista, antes de 6, 7 anos de idade. E aí me aparece um encaminhamento lá de um posto de saúde, e o médico fala, não, a criança de 6 meses ela já tem TEA. Como? Sabe? Porque assim, primeiro que assim, por que isso é perigoso? Que você deixa a criança estigmatizada pro resto da vida. Ela vai a hora crescer. Que você põe aquele carimbo de autista na testa dela, ela não vai perder aquele carimbo nunca mais. É uma marca. E ela pode não ter. E ela acaba... Né? Pode não ser TEA. Pode ser um outro transtorno de comportamento. A gente já viu, por exemplo, diagnósticos de TEA, que quando você foi, o trabalho da junta é esse, quando você vai investigar com mais atenção, é deficiência auditiva. É o que eu ia perguntar. Uma deficiência auditiva pode dar um diagnóstico. É TEA. Porque se a pessoa não escuta, como é que ela vai reagir àquele estímulo? Ela começa a desenvolver gestos e quero falar. Não interage, tem dificuldade de comunicação. Então, assim, é uma coisa que é muito perigosa de ser feita. Dentro da secretaria, a gente tem um grupo que trabalha muito com isso, e assim, é uma coisa que é uma batalha. Porque assim, você não pode estigmatizar uma criança, por exemplo, com menos de 6, 7 anos, sem investigação clínica adequada, com transtorno de espectro autista. Tanto que, por exemplo, quando a gente encaminha para PAI,
para fazer essa avaliação, esse acompanhamento, Sim. Não tem o diagnóstico, graças a Deus, né? Então, assim, vem com evidências de alta suspeição. Pode ter, né? Mas não quer dizer que tenha. Sim, né? Porque sim. o que mais... É um alívio também, assim, algumas mães que também não sabem como lidar com o tratamento, com esse transtorno que está sendo apresentado ali dentro da casa. Às vezes é o primeiro filho. Ele pega assim, você tem uma alteração de comportamento, você tem uma alteração de interação, você tem uma alteração de colocação daquela pessoa naquele espaço, naquele grupo social. Você tem dificuldade de comunicação. E essas dificuldades de comunicação, ela frustram aquela pessoa que tem um transtorno. E ela fica agressiva muitas vezes por conta disso. Ela quer se manifestar, ela quer se expressar e não consegue. Né? Então, esse aqui é um dos grandes problemas do TEA. E tem um espectro tão grande de possibilidades de diagnóstico que você tem um TEA leve, que é aquela pessoa que tem uma alteraçãozinha, mas tem uma vida normal, social. Por exemplo, assim, que eu posso entender, qualquer um de nós pode ter? Pode. Olha aqui, eu estou pegando uma visão aqui, qualquer um de nós. Se a gente for pode pegar ter. A classificação, pegar ela ao pé da letra, sim, pode. Todo mundo tem um pouquinho de autismo. De autista. Né? Então, assim, a pessoa dispersa, tipo, uma viagem. Eu sou, às vezes... Né? Então, assim, não quer dizer que seja o que tenha, por exemplo, o TDAH, que é a questão de déficit de atenção também, né? Então, assim, isso tem que ser investigado. Então, o que você precisa? Uma avaliação de um neuropediatra, uma avaliação do enfermeiro, uma avaliação do assistente social, uma avaliação do psicólogo. Se for um psicopedagogo, melhor ainda. Uma avaliação escolar, um relatório da escola. Aí, com essas informações, você já, peraí, tem alguma coisa errada aqui, né? Aí, você vai fazer alguns exames que vão identificar. Aí, você faz o exame de audição para ver se não tem nenhum problema auditivo. Não tem problema de audição? Beleza. Então, você vai aumentando aquela suspeição que aquela criança, aquela pessoa tem aquele problema. Né? Então, quando diagnosticado, como se diz? Tem o tratamento específico. Tem o tratamento específico. E cada um todos nós temos um pouquinho. Então, quer dizer, isso acaba quebrando um tabu. Uhum. Né? Porque eu tenho, você tem, todos nós temos. Então... E tem uma coisa também, você tem hoje, né, isso assim, é uma conquista das famílias que tem pessoas autistas, né? Você tem muitos benefícios, né, fiscais, facilidades, compra por exemplo, de carro, linha de crédito mais em conta, preferência em fila. Então, para muitas famílias, por incrível que pareça, ela se sente privilegiada em ter um autista ali. Sim. Né? É uma distorção falar isso, né? Tá estranho falar isso. Mas eles trazem uma certa paz também. Uhum. Quem tem um autista na família, né? que ele tem aquele momento que você vai dar um abraço, ele está num momento tão bom dele que ele te acalma. Uhum. Ele te acalma, sabe? Então, assim, é um problema que é difícil de diagnosticar. Sim. Muito difícil. É um tratamento que vai levar a vida toda, em muitos casos, né? Em alguns casos não. Qual que é o objetivo? Por exemplo, a criança ela não consegue interagir ou não consegue interagir o suficiente para estar numa escola regular. Mas voltando um pouquinho atrás aos benefícios que o senhor até falou, assim, pode até parecer, a pergunta que a gente está falando que tem um benefício, mas essas cartas de créditos, que tudo isso é um benefício para quem tem o autismo, é uma maneira também de dar qualidade de vida para eles e não discriminá-los. Eles podem dirigir, eles podem ter carro, eles podem ter uma vida como de qualquer um de nós. Ou facilita o custeio do cuidador também. Justamente, né? Tudo isso é cuidado, então, assim, questão, assim, levar a sério o negócio. Na realidade, você tenta assim, é uma política de compensação. Sim, né? sim. Você tem um problema, então você tenta criar algumas facilidades para tentar compensar esse problema. Eu acho que é uma forma de se garantir a equidade também. E não excluir, né? não exclusão. E aí, um fato que foi muito legal foi essa questão das crianças na escola também, regular. Sim, sim. Então, isso é inclusão, é incluir. Bom, e nós vamos seguindo uma entrevista muito gostosa que nós estamos tendo, um aprendizado, muitas novidades estamos também abordando e levando até você na área da saúde com o nosso renomado fisioterapeuta João Carlos Naldoni. E é claro que a gente vai passar um pouquinho, como que é a sua... Já chegando quase no finalzinho aqui da nossa entrevista, dá vontade de ficar conversando aqui, porque é uma bagagem muito grande. E eu gosto quando o entrevistado me proporciona essa bagagem. Os seus horários de trabalho, como é que fica você dentro de
tudo isso que você, das suas ocupações, você atua quais horários e onde? Bom, na minha rotina durante o dia, então tenho expediente na Secretaria de Saúde, né, no período da tarde, mas às vezes eu inverto, né, conforme for a necessidade do município, né? Sim. Eu fico no hospital, no Santa Lúcia, sou coordenador de serviço de fisioterapia lá. No Hospital Santa Lúcia, das que é outro referência também. Nossa, o hospital cresceu demais da conta, tem ampliação, tem tecnologia Um abraço a toda a direção, a doutora doutora Um abraço à doutora ainda. Que bom que o senhor está aí ainda, doutora sempre investindo. Não, ele é fantástico. Fantástico. Ele é fantástico. Tá? E você também atua lá. Para quem trabalha com ele, escuta ele falando, você fica mais maravilhado ainda. Ele tem uma visão, para vocês terem uma ideia, na época da pandemia, né? Sim. Novembro, teve um dia que ele me ligou, ele falou assim, ó, João, tô antevendo um problema aí, novembro. A pandemia estava começando a estourar na Ásia. Né? Ela foi aparecer o primeiro caso aqui em Poços em março, em novembro. Então, assim, eu tô antevendo um problema, eu vou providenciar a compra de uns respiradores. Uns 10 respiradores aí pra gente deixar numa reserva técnica, porque eu tô com a impressão que esse problema vai vir para cá. Mal se falava de Covid, né? Ele já tanto que teve o carnaval normal. Teve um carnaval normal. E aí, esses ventiladores que ele comprou em novembro, eles custavam X. Em abril do mesmo ano, em novembro, do outro ano, né, depois que estourou a pandemia, eles estavam custando 10X para os mesmos equipamentos. Então, assim, ele tem uma visão... Foi o olho clínico mesmo, vamos dizer assim, ó, clínico, vai vir para cá esse negócio. Né, e parou uma UTI, fechou a UTI inteira, quebrou a UTI inteirinha para reformar, colocar equipamento de pressão negativa, que suga o ar ali para não deixar partículas de ar de suspensão, tudo isso antes de estourar aqui. Então, assim, ele anteviu um problemão já que atropelou todo mundo depois, no final das contas, né? Justamente, todo mundo, faltou até oxigênio em alguns estados. Foi algo que surpreendeu mesmo o ser humano de uma forma geral, surpreendeu o mundo. Mas aonde tem profissionais que dedicam à saúde, que estão ali na linha de frente, como vocês fizeram o papel de anjos da guarda, fazendo jus às escolhas que vocês fizeram, porque não é para qualquer pessoa que aceita um desafio desse. Esse período foi complicadinho para todo mundo ali. Foi muito. O batidão foi feio. Então, vamos lá. Como é que a sua rotina? De manhã? Então, eu tenho expediente na Secretaria de Saúde. De manhã? Depois eu tenho expediente no hospital. E à noite eu tenho expediente na faculdade, né? De manhã e à tarde e à noite. Isso. Que horas que você vai para sua casa? Como que fica a família? Porque você é pai de 2 lindas meninas. Dona Juliana, que horas que ele chega em casa? Como que é a rotina dele em casa? Ele vai para casa? Esse homem descansa? Não, vou mandar um abraço para Melissa e para Beatriz, né? Melissa, Beatriz, um abração, minhas queridas. É assim, a gente tem que fazer, o tempo tem que ter qualidade. Então, o tempo que eu tô em casa, lógico que eu não tenho o tempo que eu queria estar, mas tem que fazer valer a pena o tempo, né? Então, faço o possível para estar com elas, né? Parabéns. E acompanhar. Né? Mas é aquele negócio, precisamos trabalhar, né? E na faculdade, e como se diz, cuidar e salvar vidas. Não é só trabalhar, você está salvando vidas pelo seu trabalho e o amor que você tem à profissão e à sua brilhante equipe. Na faculdade, como é as suas aulas de fisioterapia? Seus alunos estão atendendo no SUS? Me fala um pouquinho desse processo antes da gente chegar às considerações finais. Lá é legal. Porque a faculdade é relativamente nova. O curso de fisioterapia é relativamente novo aqui. A gente tem um curso muito tradicional que é o da PUC, né, que é para um público, o público da Anhanguera é diferente do público da PUC. Sim. Né, tanto que o curso é noturno. Então, nós agora no final do ano a gente forma a primeira turma de fisioterapeutas aí, os primeiros 12 fisioterapeutas. O Pode Estar 8 vai estar lá, viu? Conhecendo a turma que está vindo aí, ó, assinada por esse grande fisioterapeuta. Então, assim, como toda faculdade de saúde hoje, ela é voltada para o SUS. Então, eles têm que ter um campo de treinamento, um campo de ensino em saúde pública, né? Então, esses alunos que vão formar no final do ano agora, esse semestre passado, eles ficarem em atenção saúde coletiva, que é unidade PSF, então ficaram ali no Vila Nova, né? Eles conseguiram fazer mais de 150 atendimentos lá, nesse período que eles ficaram. E na PAI também, né? Dentro do estágio ambulatorial, onde fizeram outros mais de 150 atendimentos também.
Então, assim, acho que a universidade ela tem muito que contribuir socialmente para a cidade. Muito, né? muito A gente mesmo. tem que usar esse conhecimento, essa mão de obra qualificada que tem para melhorar o serviço de saúde. Não só no atendimento, mas no planejamento também. A gente tem trabalhado nesse sentido. Então, assim, tem sido muito gratificante. Né? Eu estou na docência, estou indo para 2 anos agora. Então, assim, eu peguei o curso no meio ali. Né? Mas é muito bom. É muito bom e, assim, porque a gente ajuda a formar esses profissionais. E já com uma visão para SUS. Visão SUS. Muito interessante mesmo. Nós estamos tendo o prazer, que eu já vou passar para as considerações finais, de conversar, trazer esse bate-papo muito de grande utilidade para o setor de saúde, principalmente da área da fisioterapia, respiração. Acompanhe mesmo o Podstar 8, porque o nosso objetivo é manter você informado de ponta a ponta. João, as suas considerações finais para todo esse público bacana que está assistindo? Acho que é legal. Eu agradeço a oportunidade de falar. Né, assim, eu acho que nós vamos ter muitas boas novidades aí na saúde do município até o final do ano, vai ter muita coisa boa mesmo. Podstar 8 está aberto, você tem o telefone das nossos apoiadores, é só entrar em contato e chegar aqui e falar, tem novidade. Não, vai ter muita coisa legal vindo aí. Tá. Né, a nossa batalha agora é zerar as filas de espera para cirurgias, consultas e exames até o final do ano, dentro do Fila Zero, né, que é um programa que a gestão nova implantou. Fila Zero. Fila Zero. E aí, agora o trabalho é esse, né? Assim, é o meu departamento, não o meu, né? Onde eu estou alocado, que está cuidando desse processo, né? Da gente conseguir. Porque a gente tinha cirurgias aí de 6 anos, né? De espera, né? Muito tempo. E na região continua tendo. E muitas das vezes a gente tem a triste notícia, ele ficou na fila de espera e não deu tempo. E não deu tempo, né? Assim, o que mais dói pro pessoal da regulação é quando eles entram em contato, olha, eu tô ligando pra agenda, o paciente infelizmente já faleceu. Né? Mas se Deus quiser e a gente continuar no ritmo que está, se não tiver nenhum grande atropelo aí até o final do ano, nós vamos conseguir bater essa meta como aí. está fluindo a nossa conversa aqui, o Fila Zero, a fila anda. Só para você ter uma ideia, lógico que tem as cirurgias que estão aguardando nos hospitais. Certo. Tem um quantitativo de cirurgias eletivas que estão no Santa Lúcia, outro na Santa Casa, mas na secretaria hoje, informação de hoje, 301 cirurgias só esperando lá. Então, assim, tem muita coisa que nós já estamos operando desse ano, está entrando esse ano e já está sendo feito esse ano. Maravilha. Né? Então, e tem umas que estão mais complexas, né? No caso das ortopédicas, que são cirurgias grandes, o tempo de cirurgia é grande, o tempo de recuperação do paciente é grande, o tempo de ocupação de leito de TEI é grande, essas vão andar um pouco mais devagar. Mas a ideia é a gente chegar no final do ano e conseguir bater essa meta. Podstar 8 entrevistou o renomado fisioterapeuta João Carlos Naldoni Júnior, que trouxe toda essa bagagem, conhecimento e novidades para a área, no setor que ele atua junto à Secretaria de Saúde. Considerações finais? É só isso, deixar um abração mesmo, estamos à disposição lá e o que vocês precisarem também, e o público aí precisar, nós estamos à disposição. Não perca nada de nadinha, porque olha, cola na nossa telinha e se inscreva, porque o Podstar 8 faz a diferença e te mantém informado.